Olha, o Bolsonaro não tá nem dormindo direito. Ontem, quinta-feira, o Bolsonaro trabalhou 1 hora. Sabia disso? O Bolsonaro ontem, quinta-feira, a agenda dele, do Jair Bolsonaro foi 9 da manhã até 9h30, ele teve café da manhã com o general Heleno, que é amigo dele. Quer dizer, café da manhã com o amiguinho. Aí ele não trabalhou até 3 da tarde. 3 a 3h30 ele teve um encontro lá com um subsecretário de assunto jurídico, não sei o que, encontrinho de meia hora e acabou a agenda do Bolsonaro para ele. Sextou já na quinta-feira. Pra gente vai sextar agora, já já. Mas ó, semana que vem o Lula estará em Brasília. A mídia já noticiou, o Globo noticiou, vários portais da mídia noticiaram. O Lula tem uma agenda em Brasília na semana que vem. Semana que vem é quando vai explodir Brasília com os depoimentos de Mandetta, Nelson Tait, Eduardo Pazuello, Queiroga e do presidente bolsonarista da Anvisa. Todos eles vão depor na semana que vem. O Lula estará em Brasília. Ele tem uma agenda confirmada que é, pelo menos por toda a mídia, o próprio Lula não confirma a agenda dele, mas por motivos até de segurança, é bom que não confirme mesmo, mas é na Embaixada da Rússia. Deve tratar da vacina da Sputnik, que eu falei aqui no vídeo de ontem. Tá. Aí, o Lula também tem encontro com caciques do Centrão. E o Lula, diz a mídia, ele falou muito por várias horas com o Renan Calheiros nessa semana ao telefone. Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid e que vai passar o trator. O Renan Calheiros repetiu várias vezes na CPI, na sessão de ontem: vocês não passarão para os bolsonaristas. Não passarão. O Bolsonaro nem dorme mais, porque se o fator Lula já fez com que o preço do voto para o Bolsonaro ficasse muito caro, praticamente insustentável. Vamos lembrar que depois que o Lula saiu, o Bolsonaro teve que fazer reforma ministerial, demitiu 7 ministros, mudou os chefes das Forças Armadas, perdeu poder, cacife pelo menos, para comprar voto lá em Brasília, sofreu uma derrota atrás da outra no STF, a CPI começou, quer dizer, o fator Lula acabou com o Bolsonaro. Agora teremos o fator Lula em pessoa. Sabe aquelas séries que aparecem alguém voltando assim triunfante depois de um tempo? É isso, é o Lula em Brasília na semana que vem. Eu vou falar o que está acontecendo, como o fator Lula está tirando o sono do Bolsonaro e como isso influencia até na CPI da Covid. O Bolsonaro sabe, é por isso que ele está desesperado. Ele está virando a artilharia dele contra o Lula porque ele sabe o que está para vir. Traições e traições. Brasília é um lugar onde mais tem traição no Brasil. E ó, quem tá pra ser traído agora é o Bolsonaro. Eu vou falar disso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver esse aqui presidente? Ó, bom, não tá a foto dele, mas Lula presidente. Então se inscreve aqui no Plantão Brasil, curte o vídeo, um segundinho. É de graça se inscrever no Plantão Brasil e você ajuda a fortalecer a oposição a esse desgoverno e a fortalecer a onda vermelha. A onda vermelha tá vindo aí, eu falo todo dia. A onda vermelha tá vindo em 2022. Vamos fazer o Brasil voltar a ter ordem e a ter progresso, que é o que o Brasil precisa. Então, inscreva-se no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário e vamos pra cima deles. E ó, nas ruas de Fortaleza, nosso carro de som aqui denunciando o desgoverno Bolsonaro. Eu vou mostrar no final desse vídeo aqui, como mais um trecho do carro de som que foi lá em Fortaleza. E essa semana a gente está para rodar, esse final de semana, entre hoje, sábado e domingo, a gente está para rodar em 5 cidades na Paraíba e a gente está fechando 11 cidades lá no Rio Grande do Norte, para rodar com audição para muitas cidades, mais até do que a nossa meta de 10, só no Rio Grande do Norte serão 11 cidades. Nossa meta é 10 cidades por semana rodando com carros de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando que ele gastou em cloroquina, denunciando a mansão do Flávio, o desastre econômico, inflação, que tudo isso é culpa do Bolsonaro. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você está ajudando. É pouquinho, você pode contribuir com R$3, você está ajudando a gente. Quanto mais gente ajudar, mais a gente consegue ampliar. Ó, antigamente a gente rodava uma cidade por semana, eram 2, depois 5, hoje são 10 cidades por semana. Ou no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, Apoies e deixa as minhas outras redes, porque seguindo lá as redes, você me seguindo lá, as redes também vão crescendo e a gente consegue mais apoiadores pra gente ir pra cima do desgoverno. Mas ó, se inscreve aí no canal que é de graça. Agora vamos falar sobre Lula em Brasília. Praticamente assim, o rei volta ao trono. Ainda não, o trono voltará no dia 1º de janeiro de 2023. Mas Lula tem agenda em Brasília e acontecem algumas coisas que eu posso te falar sobre a CPI. Sobre a CPI e sobre o Lula primeiro. Olha só, a CPI da Covid tem 7 senadores que são antigovernistas, ou pelo menos são oposição ao governo. Alguns se dizem independentes, mas na prática são oposicionistas. E tem 4 que são governistas.
3 são senadores de primeiro mandato, sabia disso? São os 3 bolsonaristas lá, Marcos Rogério, Eduardo Girão e Jorginho Melo, uma coisa assim. Não interessa o nome também de bolsominion. Tá, um é um cacique do Centrão de muito tempo atrás, o nome dele é Ciro Nogueira. Tem uma coisa na carreira política que se você parar para observar, você vai perceber que é muito comum, que é o seguinte: o cara tá numa ascensão na carreira dele política, o cara é deputado, não sei o quê, em determinado momento um político vira senador. Para que um político vira senador? Para ser senador, claro, mas o senador tem mandato de 8 anos. Quando o cara é senador, você pode ter certeza, daqui 4 anos, esse cara vai querer ser governador do estado dele. É por isso, muita gente vai para senador, porque aí, se ele perder para governador, ele não fica sem cargo, ele continua sendo senador. O Serra faz isso quantas vezes, muito político faz isso. O cara vai para senador, dali 4 anos tenta ser governador, ganhou, ótimo, é governador. Perdeu, ele ainda é senador, tá ótimo. Tá, Ciro Nogueira foi eleito senador em 2018. Ele é presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, é o partido mais apoiador do Bolsonaro, é o PP, Partido Progressista. O Ciro Nogueira, ele é um dos bolsonaristas, um dos 4 bolsonaristas na CPI. Os outros 3 são os que eu citei aqui de primeiro mandato. Tá. O Ciro Nogueira, ele é do Piauí. Piauí é onde tem o Wellington Dias. Se eu não me engano, o Wellington Dias foi o senador, foi o governador mais bem avaliado do Brasil e foi o segundo com mais votos proporcionais na eleição de 2018. Esse é o Wellington Dias no Piauí. O cara é um fenômeno no Piauí, o Wellington Dias. E o Ciro Nogueira quer ser governador. Ele foi eleito em 2018, 2022 ele quer ser governador, já falou para todo mundo, ele está fortalecendo o partido dele para que tenha uma boa base para que ele possa concorrer ao governo. Só que tem um problema, Ciro Nogueira. Para ele ser governador, ele vai precisar do apoio da pessoa mais popular do Piauí. Da segunda pessoa mais popular do Piauí, que é o Wellington Dias. A mais popular é o Lula. A segunda é o Wellington Dias hoje. E vamos lembrar, o Wellington Dias, lá atrás, vamos voltar no tempo, que é história. 2012, o Wellington Dias foi candidato à prefeitura de Teresina, no Piauí, ele perdeu. Ele perdeu porque ele não tinha o apoio do Ciro Nogueira, que até então era o bambambam do Piauí. Em 2014, o PT conseguiu a aliança com o Partido Progressista lá no Piauí, e com o apoio do Ciro Nogueira, que já era presidente do PP, o PT conseguiu eleger o Wellington Dias. Só que aí tem uma coisa que começou a acontecer em estados do Nordeste, que é o quê? Os caciques do Centrão que estavam lá, famílias que estão lá há décadas, começaram a perder a eleição e começou a entrar gente do PT. E esses do PT começaram a ter 70%, 80% de aprovação. Muito mais do que os caciques do Centrão, que não conseguiam mais ser eleitos. Não conseguem mais. Hoje, a coisa mudou. É completamente diferente, vai ser em 2022 do que foi em 2012. E em 2014. É o Ciro Nogueira quem precisa do PT. Não é o PT quem precisa dele. E aí é que entra Lula em Brasília na semana que vem. Por quê? Porque o Lula tá em contato direto com o Renan Calheiros. Eu falei aqui várias vezes, vou repetir. A única pessoa que o Lula encontrou na pandemia, que você tem uma foto do Lula sem máscara, foi quando ele foi visitar o Renan Calheiros no hospital. O Lula e o Renan Calheiros são aliados. Aí, o Renan Calheiros ontem bateu boca com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira tá estressado, que ele tá vendo o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que pular do barco do Bolsonaro, porque tá fechando o cerco ao Bolsonaro. E aí é o seguinte, quando fecha o cerco, quem continua dentro do cerco vai ser descartado. Ciro Nogueira, a hora de pular do barco tá chegando e tá se adiantando. O fator Lula tá fazendo com que a hora do Centrão descartar o Bolsonaro seja cada vez mais próxima. E aí a CPI adiantou isso em muitos meses. Isso talvez acontecesse só lá pro meio de 2022. Bolsonaro talvez conseguisse sangrando até lá. A CPI adiantou isso em muito tempo, porque agora Bolsonaro vai ser trucidado em rede nacional. Aí entra o Lula em Brasília e o Ciro Nogueira é um dos aliados do Bolsonaro na CPI. Mais do que isso, o Bolsonaro depende completamente do Partido Progressista para não sofrer impeachment e para não sofrer pautas bombas no Congresso, que são piores que impeachment. Que eu te falo, se o Bolsonaro sofre impeachment, ele cria uma narrativa e ele tenta eleger um dos filhos dele no ano que vem. Mas, se o Bolsonaro sangra muito, e aí sofre impeachment, ou consiga ir sangrando até 2022, isso a gente vai ver mais pra frente, o Bolsonaro não se elege nem mais pra síndico de prédio, ele vira um Aécio Neves da vida. Então, o Bolsonaro, esse é o medo do Bolsonaro. O medo dele não é impeachment agora, é medo, claro, mas o medo dele é isso, é ele ir sangrando e não ter o que fazer, que o povo começar a ficar todo mundo contra ele, o gabinete do ódio começar a ser dilacerado, já está começando a ser, e ele fica com todo mundo contra ele. Só que aí entra o quê? Entra outros fatores, há outros políticos em Brasília. E o Lula,
Lula tem abertura com todo mundo. É raro um político que não fale com o Lula. O Rodrigo Maia falaria com o Lula. O Eduardo Cunha, que odeia o PT, não sei o que fez o impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha falaria com o Lula. Não que vá falar agora, não vão. O Lula jamais falaria com o Eduardo Cunha agora. Tô falando o seguinte, aqueles que mais odeiam o PT, que mais criticam o PT, falam com o Lula. Todo mundo consegue conversar com o Lula, e o Lula tem abertura com quase todo mundo. Não tem com o Roberto Jefferson, com outros bandidos aí que são 100% bolsonaristas. Mas esses são uma minoria muito pequena. Por isso o Bolsonaro tá assim, praticamente sem dormir. Na semana que vem, serão iniciadas as conversas entre o Lula e esse pessoal do Centrão. Eu sei, se você é da esquerda, você tá falando, mas Thiago, Centrão é golpista, blá blá blá. Olha, o Brasil é assim. Se você quer mudar, eu também quero. Eu tento aqui todos os dias falando de comunicação, de estratégia. A gente tem que pensar em eleger uma maioria de esquerda na próxima vez, na eleição de 2022. Porque senão não adianta. Sendo o Lula, sendo a Dilma, sendo o Papa Francisco, sendo Jesus Cristo encarnado, se quiser governar no sistema político do Brasil, precisa do Centrão. Senão, não vai governar no sistema político do Brasil. Senão, ou cria uma ditadura, ou muda o sistema político. Então, atualmente precisa, ou elege uma maioria de esquerda. Atualmente precisa do Centrão e o Lula vai conversar com o Centrão e aí você vai começar a ver as traições ao Bolsonaro. O Ciro Nogueira não votando no candidato bolsonarista na CPI foi um alerta. Aí depois falaram que foi combinado. Eu não acredito. Aqui, mas não acredito mesmo. E o Ciro Nogueira, ele fala que tá com o Bolsonaro e talvez não esteja. Aí, eu já citei aqui, o PSD do Kassab tá já cortejando o Rodrigo Pacheco. Aí chega o Lula para não ajudar a cortejar, mas para ajudar a tirar o foco do Kassab, que é um partido do Kassab é aliadíssimo do Bolsonaro na Câmara e no Senado. Tem uma das maiores bases da Câmara e a segunda maior base do Senado, bancada do Senado. Aí o Lula, que consegue falar com eles, chega lá em Brasília, começa a falar com um, começa a falar com outro. Aí o pior não é com quem o Lula vai falar. Eu não acho que o Lula vai falar com o Rodrigo Pacheco, mas o Lula vai falar com pessoas que vão falar com ele. O Lula vai falar com pessoas que vão falar com outros. E aí começa aquele burburinho, ó, o Lula voltou, o Lula tá aí. Pô, tá aí o presidente, o verdadeiro presidente tá aí, é o Lula. Olha, aí, se o preço do voto pro Bolsonaro já tá altíssimo, se a cabeça do Guedes já tá... O Guedes já tá o Guedes já tá na guilhotina, só falta puxar a cordinha para cair e cortar a cabeça do Guedes. A cabeça do Guedes tá na guilhotina, pro Bolsonaro fatiar o ministério dele e dar pro Centrão, só que aí tem um problema. Tem um problema, que o Bolsonaro tá apavorado com isso. Muita gente não entra, não é que a pessoa não tá entendendo ou alguma coisa assim, a pessoa não tem obrigação de entender, então muita gente ainda não percebeu. A partir do momento que o Bolsonaro der a cabeça do Guedes, o que o Bolsonaro vai dar pro Centrão? Sabe o quê? Nada. O Bolsonaro não tem mais nada. Ele tá segurando o Guedes até onde dá, porque o Guedes é a última barreira, é a última coisa que tem para o Bolsonaro entregar. Ele entregando o Ministério do Planejamento, do Trabalho, fatiando o Ministério do Guedes em vários e dando tudo pro Centrão, acabou. Dali em diante, eles vão brigar com o Bolsonaro diretamente. E o fator Lula adianta isso tudo em muitos meses. O Lula lá em Brasília, o Lula é extremamente habilidoso, é o político mais habilidoso do Brasil, pelo menos que eu já vi em toda a minha vida, eu nunca vi tão habilidoso como o Lula. E olha que tem alguns, como Renan Calheiros, que são extremamente habilidosos, mas o Lula é mais. Dificilmente o Lula não consegue trazer metade do Centrão para ele em poucas semanas. E aí você vai ver o Bolsonaro sendo traído primeiro nos bastidores, e aí depois em rede nacional, numa CPI que o Brasil inteiro estará assistindo e que vai ser transmitida em Globo e todo mundo está cobrindo a CPI. Vamos ver o que vai acontecer. É por isso que o Bolsonaro já só parece mal-humorado, começou a xingar o Lula, o Bolsonaro falou, eu não falo mais de política, aí xinga o Lula. Desespero. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, ele dorme... Thiago, eu durmo não nessa almofada, mas eu tenho meu travesseiro, eu durmo minha cabecinha, eu fecho meus olhos e eu durmo tranquilo. O Bolsonaro, ele dorme, ele acorda assim, ele fala, Micheque, tive um pesadelo aqui com o Lula. Ela dorme, Bolsonaro, ele dorme de novo, tive um pesadelo aqui com o Renan Calheiros. Aí ela dorme, Bolsonaro, ele dorme, ele, tive outro pesadelo, tava o Lula e o Renan Calheiros juntos. Aí o Bolsonaro já não dorme mais. O Bolsonaro tá tendo pesadelo todo dia com Lula e Renan Calheiros e já os atuais aliados dele vão entrar nos pesadelos dele, Não perde por esperar, senhor Jair. E senhor Jair da Casa de Vidro lá tá bombando. Aqui, nosso carro de som em Fortaleza também bombando.
seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais. São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Olha, isso é verdadeiro. Se o Bolsonaro quisesse salvar a vida de alguém, teria comprado as vacinas, mas a CPI já pediu os detalhes de todos os contratos, comunicações do governo sobre a compra de vacinas. Já, olha, a coisa vai ficar bem feia. Quem quiser apoiar essas ações do Plantão Brasil e outras, a gente também tem ações nas redes, tudo mais, embaixo do vídeo. Seja membro, no primeiro comentário, Pix, PicPay, Apoia. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno, dessa corja aí assassina. Falou!